Agora a gente vai partir para essa parte de interpretação, e na verdade talvez não, com certeza é a parte mais importante, porque apesar de tudo aquilo que foi falado nas 2 últimas semanas, eu tenho certeza que, mesmo que vocês não soubessem todos os detalhes daquilo ali, mas vocês já criam naquilo que foi falado, né? Então, assim, eu posso dizer, a grosso modo, que eu não falei nada muito novo em relação de que a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia não sofreu adulteração, Deus preservou a Bíblia, né? Mas aí, agora, nessa parte de interpretação, surge uma questão um pouco mais complicada, porque a interpretação bíblica, ela pode ser uma bênção ou uma maldição, né? Se ela for bem interpretada, ela serve para o propósito, né, para o qual ela foi escrita. Mas se ela for mal interpretada, aí ela pode gerar uma série de problemas, né? E na verdade isso não acontece só com a Bíblia, isso acontece com qualquer texto, né? Se de repente alguém pega a lei, a Constituição, e de repente interpreta ela da forma errada, pode absolver um culpado, pode de repente, até aproveitando o ensejo da situação, né, de repente fazer um impeachment de uma presidente, nem estou dizendo se é o caso, mas pode fazer um impeachment passando por cima da lei, por causa de uma interpretação equivocada, né? Então a interpretação é uma coisa primordial em qualquer texto, né? E não seria diferente em relação à Bíblia. Então, essa arte ou essa ciência, que talvez a gente possa chamar das duas coisas, de interpretar um texto, se chama hermenêutica. É um nomezinho meio esquisito, né? Mas a hermenêutica é exatamente isso, é o ato, seja ele considerado uma ciência ou uma arte, de interpretar um texto, qualquer texto, não só a Bíblia. Existe a hermenêutica bíblica, que é o que a gente vai tratar aqui, mas existe também a hermenêutica da lei, por exemplo, né? Existe a hermenêutica de outros textos. Então, é primordial a gente usar isso. Eu vou usar o termo hermenêutica, mas você já sabe que na verdade eu estou falando de interpretação, né? Então é extremamente necessário a gente fazer o uso da interpretação, porque dependendo da circunstância, a gente não está próximo do texto. Então, se a gente pega um jornal, por exemplo, é relativamente fácil a gente interpretar, né? Você pega lá e diz lá, a Câmara aprovou o pedido de impeachment de Dilma. Mesmo que você não entenda todos os detalhes disso, mas você entende o que está acontecendo, porque é uma coisa que está acontecendo no seu dia a dia, né? Mas aí se você pega um texto como a Bíblia, que tem, no mínimo, 2000 anos de distância entre nós e quem escreveu, a coisa fica um pouco mais complicada. Porque por mais que a gente pense assim, não, mas a Bíblia é a palavra de Deus, o que está sendo dito ali é para a gente cumprir. Beleza, isso é verdade. Mas existem pequenos detalhes ali que, se você não compreender o contexto, se você não entendeu o que estava acontecendo na época, você pode tirar conclusões precipitadas, né? Então vou dar só um exemplo assim que me veio à mente. Paulo fala que a mulher deve usar o véu na igreja. Existem igrejas que interpretam isso ao pé da letra. Não, a Bíblia está dizendo que tem que usar véu. Então não vamos discutir. Ela tem que usar véu. Por um lado, essa não é uma atitude errada, porque ele está dizendo, a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia está dizendo para usar o véu, então a gente vai usar o véu. Só que quando a gente aprende sobre a cultura, a gente percebe, por exemplo, que nem todas as igrejas Paulo mandou fazer isso, que isso era uma coisa específica daquela igreja de Corinto. Quando a gente entende para quem Paulo estava escrevendo, né, que, por incrível que pareça, uma grande parcela das pessoas que estavam ali na igreja de Corinto eram judeus convertidos. Então a gente percebe que, então Paulo não está dizendo que isso é uma doutrina para ser cumprida por todas as igrejas. Ele estava falando aquilo àquela igreja por uma situação específica, né, para um propósito específico. Tanto é que as duas senhoras que estão aqui, as duas senhoras e a senhorita, não estão usando véu, né, porque a gente entende que isso não é uma doutrina. Isso foi uma coisa lá para aquele momento, né? Então, por que a gente chegou a essa conclusão? Porque a gente interpretou o texto, né? Talvez para outros a gente interprete errado, do mesmo jeito que a gente acha que o outro também está interpretando errado, né? Aí é uma questão para se discutir. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, a gente tem que buscar exatamente o que está escrito aí, ó, buscar compreender o significado mais próximo possível da intenção original do autor.
O que ele queria dizer com aquilo, de fato. Então a gente tem que tentar chegar aí. Eu falei do exemplo do jornal, que para a gente é relativamente fácil entender uma notícia, né, ou um fato qualquer, mas até ali, até numa notícia de jornal, você tem que às vezes entender o que a pessoa está querendo passar por trás daquelas palavras, né? Hoje, por exemplo, eu vi uma notícia e compartilhei no Facebook. Nem para defender ninguém, foi só porque eu achei interessante a matéria. Aí uma pessoa, né, lá, uma pessoa conhecida lá, veio dizendo que a notícia era tendenciosa, porque ela revelava, na opinião dele, né, revelava uma tendência esquerdista, atacando Bolsonaro, né, que é de direita, né? Eu não sei se eu concordo com o cara, mas o que aconteceu aí? Ele não só leu o texto superficial, ele entendeu, na cabeça dele, né? Ele entendeu uma intenção por trás, que para ele é negativa, né? Não, o cara falou, é um fato, mas ele tendeu para poder querer atacar a direita, revelando que o cara é da esquerda. Isso é a interpretação, é a hermenêutica que ele fez da notícia, né? Então, isso acontece em qualquer texto. Todos os textos são assim. E por um motivo muito simples, porque quem escreve é ser humano. O ser humano é um ser dotado de emoção. Basta dizer isso. Então, mesmo que o cara relate um fato, se você pega duas pessoas diferentes, as duas vão falar de formas diferentes, né? Talvez uma mais emotiva vai dizer, ah, meu Deus, foi uma coisa horrorosa, o cara passou ali, quase caiu, eu vi a pessoa morta. O outro que é mais racional vai dizer, não foi nada disso, simplesmente o rapaz passou ali, desequilibrou um pouquinho, quase caiu de fato, mas não foi nada de grave não. Quer dizer, o mesmo fato, mas duas interpretações diferentes, porque até pela própria tendência da pessoa, né, de interpretar aquilo de acordo com a sua tendência. Isso é que é o perigoso. O perigoso é a gente pegar a Bíblia e analisar de acordo com a nossa tendência. Esse é que é o perigo, e a gente tem que tomar esse cuidado. Então na Bíblia a coisa fica mais complicada, porque se qualquer texto escrito por um ser humano possui pelo menos dois significados, imagine um livro que foi escrito por seres humanos e inspirado por Deus. Aí é que a coisa fica mais complicada. O texto da Bíblia, né, ainda mais, principalmente para nós que cremos que ela é realmente a palavra de Deus, não é apenas um livro religioso, ela ganha dimensões extras. Não tem só aquela dimensão do que está escrito, da intenção do autor, mas a gente tem também a intenção de Deus. E às vezes a intenção de Deus é a do autor e estão em sintonia, às vezes não, né? Às vezes o autor carrega uma coisa emotiva ali naquele texto, mas Deus ainda queria passar uma coisa ainda maior. E vocês, eu vou dar alguns exemplos aqui para a gente comprovar isso, né? Desse sentido a mais que a gente encontra na Bíblia. Começando aí a explicar sobre essa questão da interpretação, eu queria inclusive frisar aqui que eu não sei bem até que ponto eu vou levar hoje, mas no meu cronograma aqui a gente vai analisar primeiro os métodos de interpretação judaicos. Por quê? Nós não somos judeus, mas a Bíblia é um livro judaico, é um livro israelita, né? Então, os primeiros a interpretar a Bíblia foram os judeus. Então a gente vai ter uma dimensão, até talvez algumas pessoas vão ficar assustadas porque eu vou falar um nome hebraico aqui, vou mostrar um nome hebraico, mas não se atente a isso, tá? Se atente a entender como é que eles usavam essas técnicas, como é que eles interpretavam a Bíblia. E a gente vai ver que no próprio Novo Testamento a gente encontra esses métodos. E depois eu vou falar um pouquinho sobre a interpretação cristã, que já foi num período um pouco posterior, né? Depois que o Novo Testamento foi escrito. Então, tudo começou, pelo menos que a gente pode traçar, com Deus falando com Josué. E é uma passagem conhecida, nem peguei ela aqui, mas creio que a maioria de nós conhece essa palavra, quando Deus chama Josué e fala, ó, Josué, seja corajoso, né? Você está no lugar de Moisés, e aí em um determinado ponto ele fala assim, ó, não se aparte da tua boca o livro da lei, medita nele dia e noite. Por que é interessante falar disso? Porque já que naquele tempo, né, bem 1400, 1300 anos antes de Cristo, não tinha livro, não tinha escola, pelo menos não como tem hoje, né? Como até já falei nas outras aulas, as pessoas não tinham a possibilidade de levar um livro para casa.
E principalmente talvez nessa circunstância aí de Josué, é o que a gente acha, os livros eram escritos em tabletes ou pedra, ou tábuas de pedra, ou tabletes de argila. Né? Então, quer dizer, era complicado fazer um livro, era complicado armazenar um livro, era complicado carregar um livro, então não era todo mundo tinha livro. E o fato de Deus chegar para Josué e dizer, olha, medita nele de dia e de noite, é muito interessante, porque significa o quê? Primeiro, Josué tinha o livro, ele estava com aquele livro lá, e Deus fala, você não pode deixar de meditar sobre ele. Então Deus já estava dizendo o seguinte, não basta ler, não basta você conhecer, porque o povo já conhecia, Moisés já tinha falado, Deus tinha, por várias circunstâncias, reforçado tudo o que ele tinha dito, né? Mas Deus fala, não apenas leia, medite no que está na lei. Então passa um tempo enorme, quando chega na época de Esdras, ou Esdras, eu nunca sei bem se é Esdras ou Esdras, isso já foi mais ou menos no século V, né, antes de Cristo, quando o pessoal retorna do exílio. Existe uma passagem muito interessante, eu vou ler ela aqui. Se bem que eu não vou ler ela não, porque eu não peguei ela aqui, achei que ela tinha copiado aqui ela. Não copiei não, mas também é conhecida nossa. Depois vocês podem até pegar a referência e dar uma lida. Esse capítulo 8 de Neemias mostra o momento que o templo foi consagrado, depois do exílio, né, eles reconstruíram, e Esdras vem para ensinar a Bíblia. E inclusive até o texto lá é interessante, que ele mostra assim com detalhes o que aconteceu. Então ele fala, ele tinha um púlpito, tinha um lugar que ele subiu para ficar mais alto que o povo, tinha um púlpito, ele colocou lá a lei, provavelmente em rolos, né, de pergaminho, e no momento que ele abriu os livros, as pessoas se levantaram. É interessante, faz um bom tempo que eu não leio essas passagens de Esdras e Neemias, e eu estava dando um trabalho na hora assim, eu não sei porquê, mas a narrativa das circunstâncias até me emocionou, pela situação de que o povo, ele estava tão afastado daquilo, eles estavam tão desconhecendo mesmo, né, aquela verdade ali da lei, que quando Esdras se levanta, e o povo naquela reverência se levanta, e ele começa a ler, as pessoas começam a chorar, e é engraçado até que os sacerdotes começam a brigar com o povo, falam assim, pare de chorar, não chore, porque hoje é dia de festa, porque não era dia de lamentação, era dia de festa, então eles estavam, não pode, Deus não quer que ninguém chore hoje, Deus quer que todo mundo se alegre, ainda fala assim, agora, depois que terminou a leitura, vai todo mundo comer, vai beber, se alegrar, porque hoje é dia de festa, mas o povo chorou, porque percebeu que estava totalmente fora da vontade de Deus, né? Mas enfim, então, Esdras começa com essa, faz isso, e isso cria, isso não está na Bíblia, isso está na história, ele cria uma cultura, porque aquela situação ali de Esdras ensinando a lei é a origem da sinagoga, e que por sinal a sinagoga é a mãe da igreja, da reunião da igreja, né? Então foi lá com Esdras que começou isso, e até hoje o judaísmo segue esse costume, né, de todo sábado eles se reúnem, fazem uma leitura da lei, alguém vem explicar e ensinar, né, aquilo que está sendo lido. E os próprios judeus falam que esse costume começou lá atrás, né, com Esdras. Bom, isso então eu falei que foi no século V. Estou falando isso aqui rapidinho, gente, só para a gente entender mais a coisa, tá? Quando chega no século II a.C., surgem os fariseus e tal, e eles, eu acho até que eu já comentei isso aqui, uma das, vamos dizer assim, uma das crenças, uma das propostas que os fariseus tinham, é que eles queriam que todo o povo fosse sacerdote. Essa era uma premissa da seita dos fariseus. Por quê? A gente sabe que existiam os sacerdotes e existia o povo, né? Os sacerdotes eram os que de fato lidavam com Deus, os levitas, né? Os sacerdotes eram levitas, os levitas em geral eram aqueles que de fato serviam a Deus, estudavam a lei, etc e tal. E tinha o povo, os leigos, vamos dizer assim, né? Na concepção do fariseu, isso tinha que acabar. Não no sentido literal, ou seja, ninguém ia pegar um cordeiro e sacrificar no templo, de forma alguma. Mas no conceito, no espírito, vamos dizer assim, todo o povo tinha que ter a mesma conduta do sacerdote. Então, o fariseu pensava assim, por que o sacerdote, para cultuar a Deus, ele tem que tomar um banho, botar uma roupa diferente,
e fazer um sacrifício por si mesmo para poder pedir perdão a Deus, para poder se achegar a Deus, e o resto do povo não. Então na cabeça do fariseu ele pensou, isso não tem lógica, todo mundo tem que fazer isso. Por isso que quando chega no tempo de Jesus, a gente encontra até Jesus meio que discutindo com eles da questão de lavar a mão. Né? Quem lê aquilo superficialmente, aí vem a questão da interpretação, né? Quem lê aquilo superficialmente pensa assim, pô, mas Jesus era anti-higiênico? Né? Porque os fariseus reclamam, Jesus, seus discípulos não estão lavando a mão para comer. E Jesus meio que fala, e daí? Lavar a mão não tem problema nenhum. O que come sai, não vai contaminar ninguém. Se a gente faz uma leitura superficial, a gente pensa, pô, Jesus era porco, velho. Não lavava a mão e tal. Mas Jesus estava falando ali do costume que eles tinham. E quando ele fala de pureza, de estar impuro, não está se falando de poeira, de sujeira, de germes. Está se falando de pureza espiritual. Então, na cabeça do fariseu, o banho, o lavar de mãos, tudo isso era uma purificação espiritual para a pessoa poder fazer um culto a Deus, para poder a pessoa orar, até comer, né? Então a gente vê que os fariseus até tinham boas intenções. Eles se perderam um pouco lá no meio do caminho, mas as intenções dos fariseus eram boas. Jesus tinha uma... não é à toa que o texto lá fala que as multidões se maravilhavam com Jesus. E, mais uma vez, quando a gente entende um pouco mais do contexto, a gente percebe como é que essa maravilhação acontecia. Porque as coisas que Jesus falava, ele não falava do mesmo jeito, ele falava basicamente a mesma coisa. A Bíblia não mostra isso tudo, porque como eu falei na semana passada, né, não dava para escrever tudo sobre Jesus. Mas quando você analisa a história, o que os rabinos antigos escreveram, você percebe que a maioria das coisas que Jesus falou não era muito novidade. Jesus não falava coisas muito diferentes, mas ele falava de forma diferente. E aí as pessoas falavam assim, quem é esse que fala com tamanha autoridade? Porque Jesus falava como dizendo assim, não, eu sei o que eu estou falando. Os outros ficavam numa casa de repetição. Até pela questão da tradição, sabe o que eles faziam? O costume era assim, olha, devemos lavar as mãos antes de comer. Porque o rabino tal, numa conversa com o rabino tal, disse isso. Jesus não falava esse tipo de coisa. Jesus falava, porque eu digo que se vocês fizerem tal coisa, vocês vão ver o reino de Deus. Eu falei, quem é esse que está falando com tanta autoridade? Ele não está citando ninguém, está falando dele. Então, ao mesmo tempo que eles se maravilhavam, se escandalizavam com isso também, né? Por causa dessa autoridade de Jesus. Então, assim, uma das coisas que os fariseus fizeram, a gente também já viu na semana passada, é que uma das coisas que eles queriam era que todo mundo conhecesse a lei, conhecesse a Bíblia. Entre aspas, né? Não existia a Bíblia ainda, mas a lei. Principalmente com o fariseu, se desenvolveu essa questão de estudo da Bíblia, métodos de interpretação da Bíblia. Então, quase tudo que eu vou mostrar a vocês aqui agora nessa primeira parte, provavelmente veio dos fariseus. E o que é interessante? Apesar do fariseu ter umas coisas que a gente não concorda, que a gente não leva, né, a gente não pega pra gente, mas é muito interessante a gente perceber que isso tudo que eu vou mostrar a vocês aqui de métodos, existe no Novo Testamento. Os autores do Novo Testamento, os escritores, eles usaram esses métodos para pegar o Antigo Testamento e provar, ó, Jesus é o Messias. Tudo aquilo lá, Jesus veio cumprir tudo aquilo lá. E eles fazem coisas, inclusive, que se a gente não entender, a gente fica, pô, não entendi nada. Parece que o cara está citando uma coisa e está falando outra. Mas é porque a gente não entende o método que ele usou, né? Então, a ideia do fariseu era essa aí, ó. Cada indivíduo é capaz de descobrir a vontade de Deus, analisando o texto com a mente, a lógica e uma análise gramatical profunda do texto. Levando em consideração que lembre que o texto é hebraico, né? O texto original. E um detalhe interessante também é que, nesse período, século II, até chegar em Jesus, a gente tem assim uma definição extraoficial do cânon. Ainda não existia, não se tinha ainda uma Bíblia fechada de Gênesis a Malaquias. Mas esses livros já eram considerados livros inspirados, já eram usados e estudados. Então, assim, extraoficialmente, eles já tinham esses livros como os livros, vamos dizer assim, que Deus falava por eles, né? Então, isso meio que forçou um pouco também a necessidade, olha, vamos impor critérios para se interpretar esses livros, para de repente, como a gente já falou, qualquer um não pegar e ficar falando qualquer asneira por aí, né? Então,
hermenêutica judaica, que é isso que a gente vai falar agora. Nasceu provavelmente com os fariseus. Por que, novamente, por que a gente vai confiar, ou pelo menos estudar, né, conhecer o jeito que o judeu interpretava a Bíblia? Primeiro, porque os textos bíblicos são todos produzidos por judeus, né? Até já comentei isso na aula passada, se não me engano, ou retrasada, que a gente encontra o que chama de hebraísmos no texto grego. Lembrando, né? O Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Esqueci da Torá de novo. Rapaz, que cabeça. Vou anotar no celular para a semana que vem trazer. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico e o Novo foi escrito em grego. Só que, quando um estudioso mais competente, né, analisa o texto grego, ele percebe, rapaz, essas construções dessas frases são estranhas. Não são construções de frase típicas de grego, são típicas de hebraico. E no dia ainda não falei, depois eu lendo um negócio me lembrei. Quer ver uma expressão completamente hebraica? E Jesus, virando o rosto, foi em direção a Jerusalém. Quem é que usa isso no dia a dia? Quem é que fala, irmão, eu vou virar o rosto e vou ali no banheiro, já volto? Ninguém fala isso, né? Ninguém em português fala isso, ninguém em inglês fala isso. Eu não conheço todas as línguas, mas me parece também que em francês, em alemão, não se usa esse tipo de expressão. Mas o judeu, ele é um pouco prolixo nas coisas que ele fala, ele é meio redundante. Então, isso é típico da linguagem deles. Então, assim, até as traduções acabam sendo um pouco mal feitas, porque se o cara, talvez o tradutor, entendesse isso melhor, ele falou assim, para que eu vou dizer? Então Jesus virou o rosto e foi para alguma coisa. Basta dizer assim, então ele se dirigiu a tal lugar. Bastava dizer isso, né? Mas quando a gente encontra lá, e ele dirigindo o rosto, é porque ali é um escritor judeu, né, com aquele background hebraico dele, só que escrevendo em grego, né? Ou até, de repente, escreveu em hebraico que alguém traduziu, né? Existe essa possibilidade também, que eu particularmente acho mais plausível, acho mais provável isso. Acho que escreveram primeiro em hebraico e depois alguém foi e fez a cópia daquilo em grego, porque era a língua, né, disseminada, quase todo mundo falava. Então os textos são judaicos, a mentalidade do Novo Testamento é judaica, né, embora o texto esteja em grego, e tem essa passagem interessante de Romanos 3, que Paulo fala o seguinte, qual é então a vantagem do judeu? Ele vinha argumentando algumas coisas sobre a não necessidade dos crentes serem circuncidados e se transformarem em judeus. Então, depois que ele argumenta tudo, ele vem perguntar, bom, diante disso, qual é a vantagem do judeu? Aí ele mesmo responde, ou melhor, ele pergunta mais alguma coisa, né? Ou qual a utilidade da circuncisão? E aí ele mesmo responde, muita, em todas as maneiras, porque primeiramente a palavra de Deus lhes foram confiadas. Uma versão mais tradicional fala, né? A eles pertencem os oráculos de Deus. É muito interessante ele usar essa expressão, a eles pertencem os oráculos de Deus. Deus deu a eles, e fato, isso é um fato, né? As revelações dos profetas foram dadas aos profetas judaicos, né? Não eram judeus ainda, né? Mas vamos usar o termo aqui, judeu, para falar do povo de Deus, né? Então a gente tem um porquê. Então, começando a analisar aí um pouquinho sobre sobre os métodos que eles usavam, eu começo falando disso aqui. É chamado método Pardes. O judeu adora acrônimos e siglas. Até os nomes dos rabinos é feito por contração. Rabino Jorge, aí bota Rajó. Ia ficar horrível, ainda bem que eu não sou rabino. Por que Pardes? Por causa das palavras, né, que são usadas. Então formam um acróstico, né, vamos dizer assim, né? Então, é o Peshat, o Remez, Drash e Sod. E uma outra coisa que o judeu adora é dar significado às siglas que eles inventam. E eu estava até comentando com o Tário outro dia, rapaz, se eu não cresce que o judeu, né, recebeu essas coisas de Deus e que de fato ele tinha ali uma relação diferente com Deus, eu ia dizer que o judeu é o cara mais criativo da face da terra, porque eles inventam cada coisa, velho. Então, só para você ter noção, essa sigla
que indicam os nomes de cada método, formam essa palavra Pardes, que significa jardim ou paraíso. E aí no Midrash, né, na tradição deles, eles falam assim: esses métodos permitem que cada um adentre no jardim de Deus e contemple Deus em sua graça e sua verdade. É bonito, né? É legal. Então, eu não vou ficar repetindo esses nomes, tá? Vou usar depois os termos em português, mas cada um deles significa isso. Peshat significa simples ou literal, literário, né? Remes significa dicas. Drash significa associação. E Sod significa secreto. Então vamos ver cada... Isso aí você pode considerar até como níveis. Eles falam isso também. Ele chegou a dizer assim, eu li isso uma vez, né? Dizendo assim que as escrituras, a lei, ela tem 7 camadas de entendimento. A gente só consegue discernir 4. Isso é o que eles dizem, né? Por tradição. Então eles dizem que essas são as 4 camadas de conhecimento que a gente pode extrair da Bíblia. A primeira delas, que é essa Peshat, é o texto normal. É o texto literal, né? E claro que está ali escrito. Então, naquela comparação do jornal, é o texto do jornal. Agora, detalhe é claro que é preciso um entendimento básico gramatical para você, pelo menos essa camada superficial, você conseguir entender, né? Inclusive, abrindo um parêntese, eu de vez em quando, eu não tenho para quem falar isso, mas de vez em quando eu gosto de pensar nisso. Como a igreja de Cristo, ela é igual a Bombril, tem 1001 utilidades, né? A igreja não serve só para a gente estar aqui louvando, para dar o dízimo, como o povo acha, né, que a igreja é para dar dízimo e tal, mas a igreja tem um papel social, um papel de construção da pessoa que é fenomenal. E é muito interessante quando a gente observa algumas pesquisas que já foram feitas e se comprova que entre os evangélicos o nível de alfabetismo é praticamente zero. Praticamente zero. Por quê? Porque as pessoas querem ler a Bíblia. Então, se de repente um analfabeto se converte, ele por si só, ele corre atrás para ler a Bíblia, mesmo que leia capengamente, mas ele sai do analfabetismo, né? Isso é fantástico, né? E fora outras coisas, né? Música, por exemplo, né? Quem cresce na igreja como eu, por exemplo, tem um privilégio que muita gente, colegas meus que não cresceram na igreja, não tiveram. Eu tive uma iniciação musical. Então, se hoje eu toco violão, se eu toco bateria, se eu sei um pouquinho cantar, entendo até de mudar um pouquinho a voz na hora de cantar, é por causa da igreja, porque a escola não me ensinou isso. Então, o que se exige para esse entendimento é apenas o nível gramatical, você só precisa aprender a ler, né? E o interessante é que essa primeira camada de entendimento, ela basicamente é a hermenêutica protestante. E eu vou falar disso depois, tá? Vou falar dos métodos de interpretação do cristianismo. Mas assim, basicamente, falando um pouco mais até da nossa realidade, que é protestante, porque os católicos também têm alguns métodos que a gente não usa, muito pelo menos, a gente basicamente se baseia nisso aí mesmo. É o entendimento literal do texto. E aí, existe um método que é o mais usado tradicionalmente pelo protestantismo, que é esse método chamado histórico-gramatical, que justamente, o que ele analisa? Ele analisa a história, a cultura e a língua. Isso vamos dizer assim, é o que normalmente acontece, que a gente nem sabe, nem percebe, sabe, né? Mas não percebe que acontece. Então, no momento que você está na escola bíblica, e até a revistinha, por mais simples que seja, ela vai dizer assim, olha, Paulo escreveu essa carta para a igreja de Corinto. Onde é que ficava Corinto? Corinto ficava na Ásia Menor, nem sei se era na menor ou na maior, acho que era na menor, né? Ásia Menor, e lá tinha o templo de não sei que Deus e tal. Você já está fazendo uma hermenêutica do texto, né? Você já está entendendo um contexto cultural daquele lugar. Aí, de repente, alguém ou o próprio texto vem e aprofunda um pouco e diz, olha, essa expressão que Paulo usou no grego, ela tem um sentido mais profundo ainda, né? Como, por exemplo, shalom. Eu queria pegar a manha de falar shalom, eu ainda não peguei. Mas shalom é uma palavra fantástica, porque a gente não consegue traduzir shalom. Aí a gente traduz pelo que é mais próximo, que é paz. Mas shalom é tanta coisa boa,
que quando você fala shalom, você está falando um monte de coisa ao mesmo tempo. Shalom é paz, bem-estar, falta, ausência de necessidade, é um monte de coisa. E eu comecei meu curso de hebraico, aí quando a pessoa cumprimenta a outra, como vai você? Ao pé da letra, eu não lembro, eu não estudei ainda, eu só peguei a aula, mas não estudei, não lembro como é que fala. Mas ao pé da letra a pessoa fala assim, como está a sua paz? É assim que eles se cumprimentam, né? Então esse é um exemplo também de um mergulho mais profundo no texto, quando você pega aquilo e entende o que o hebraico está dizendo, o hebraico ou o grego, né, está falando naquele texto ali. E o entendimento da cultura. Então basicamente a teologia cristã, ela usa esse método, né, de interpretação. Agora, a partir daí, a gente já tem uma coisa um pouco mais judaica. E é interessante, é uma coisa até que talvez seja um assunto até para se falar no futuro, porque tem coisas que são um pouco complicadas da gente falar e de compreender, mas que eu acho que vale a pena. O próprio hebraico, é difícil aprender hebraico, mas vale a pena. Porque mesmo que você não se torne um exímio, que é meu caso, por exemplo, eu não quero ficar falando hebraico, sinceramente, não estou interessado em falar. Eu quero conhecer as palavras para depois poder chegar lá, poxa, no mínimo olhar um texto e vou pegar um dicionário para ver que palavra é essa mesmo, né? Conseguir de repente identificar. Mas existe uma fase do cristianismo que vai do século 100, do ano 100 até mais ou menos o ano 200. Essa fase aí, que a gente chama de pós-apostólica, tem algumas pessoas, alguns representantes dessa época, que foram discípulos dos apóstolos. Então a gente tem alguns que foram discípulos de João, outros que foram discípulos de Pedro, outros que foram discípulos de Paulo. E é muito interessante a gente observar as coisas que eles escreveram. Não são muitas as cartas, mas existem algumas correspondências desses, são chamados pela igreja de pais pós-apostólicos, né? Ou padres, né? Pós-apostólicos, a igreja chama assim. E é muito interessante observar o que eles falam, sabe, até perceber qual é o entendimento deles daquilo que estava sendo dito na Bíblia. E é muito interessante observar que eles pensavam como judeus de fato, mesmo aqueles que nem eram judeus de nascimento, porque muitos deles eram gentios, né, que se converteram a Jesus e não passaram pela questão judaica, ou até que tiveram algum contato, mas não eram rabinos, vamos dizer assim, né? E a gente encontra esses métodos também nesses pais pós-apostólicos. Então, o segundo método, além daquele literal, é chamado de remés. Ele dá um sentido mais alegórico ao texto. Na verdade, é meio que aquela coisa da moral da história. Aquilo que eu falei do jornal, né? O cara tinha uma intenção por trás que muitas vezes transparece no texto. Então, a ideia desse método de interpretação beleza, aqui está dizendo, Jesus está dizendo que eu devo amar o meu inimigo. Beleza, entendi, eu tenho que amar o meu inimigo. Mas o que isso me remete? Será que tem alguma coisa a mais que isso desperta em mim? Então esse método tenta trazer isso, né? Então eles pensavam assim, o texto dá dicas de um significado um pouco mais profundo. E na verdade assim, a gente tem que também entender isso, que a linguagem bíblica ela é muito diversificada. Então quando você pega, por exemplo, um salmo é uma poesia, né? Quando você pega um livro de Isaías, uma profecia de Isaías, ela é uma linguagem que a gente chama de apocalíptica, né? Ela é metafórica, ela é simbólica. Quando você vai na lei, você já acha uma coisa mais rígida. Não matarás. Tem o que pensar? Não. Ou pelo menos, a princípio, não, né? Então a gente tem, o termo correto não é esse, mas eu vou usar isso só para auxiliar. A gente tem várias figuras de linguagem dentro da Bíblia. E a gente tem que ter a mínima noção para perceber isso, né? Então, assim, nem todo texto talvez funcione a gente tentar achar um sentido mais profundo daquilo, né? Mas algumas estão na cara. Então, quando Jesus vem, por exemplo, e prega uma parábola, é o exemplo perfeito disso. Jesus fala, o homem foi e achou um tesouro, e aí ele ficou na moita,
foi lá, vendeu tudo que tinha, comprou aquele terreno por causa do tesouro. Esse é o sentido literal. É uma história que Jesus contou. Mas por trás ele estava querendo ensinar o quê? Aí os discípulos foram a ele e perguntaram: Senhor, o que o Senhor quis dizer com a parábola? É justamente esse sentido aí, né? Essa alegoria que fica por trás aí. E eu tenho aqui um exemplo interessante. Isaías 7, 14, 16 serve como alegoria para Mateus 1, 22 e 23. O que diz esse texto? Eu vou ler aqui. Mateus 1, 22 e 23 diz: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Isso é uma coisa que para a gente é chover no molhado. A gente conhece isso de cabo a rabo, né? Mas quando você vai analisar a passagem de Isaías original, que causou essa citação, que é Isaías 7, 14 a 16, você vai perceber lá que ele não está falando nada do Messias. O contexto não é do Messias. O contexto, né, vou ler aqui os dois versículos, diz assim: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e chamará o seu nome Emanuel. Aí continua: manteiga e mel comerá, quando ele souber rejeitar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que este menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra de que tinha fadas será desamparada dos seus 2 reis. Qual era o sentido dessa profecia? Era dizer: olha, uma mulher, que a gente não sabe bem quem é, teorizam que é a esposa de Isaías. Vamos dizer que seja. Sua esposa vai ter um filho. Não podia ser esposa porque fala da virgem, né? Talvez seja a filha dele, vamos botar assim, né? Ela vai nascer, e antes que esse menino chegue na maturidade, os 2 reis dessa terra vão ser levados para o cativeiro. Esse era o contexto da profecia. Tem alguma coisa de messiânica disso? Nada. Mas aí o que acontece? Mateus, no pensamento judaico, usando esse método de interpretação, ele percebe o seguinte: espera aí, Jesus nasceu de uma virgem. Isaías falou que uma virgem ia conceber e ia chamar o nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Velho, essa passagem de Isaías não está falando só daquele contexto histórico, ele estava falando de uma profecia. E só Mateus fala isso. Acho que um outro também, uma outra fonte de evangelho fala disso, mas assim, você não encontra isso em nenhum livro do Antigo Testamento. Você não encontra nem mesmo os judeus falando isso, pelo menos não nos escritos que a gente tem deles hoje, né? Então, ele aplica um pouco isso aí. Olha, existe uma moral da história ali por trás. E aí explica, né? Uma outra coisa clara, que tem um texto também que eu não vou ler, está em Hebreus 7, que a gente já conhece, é a comparação de Melquisedeque com Jesus. Quando você vai ver a história de Melquisedeque, não fala nada de Messias, não fala nada de Jesus. Não chega nem a dizer que ele é filho de Deus, ou então qualquer coisa do tipo, né? Só fala assim: Melquisedeque apareceu, cumprimentou Abraão, Abraão deu dízimo a ele, e Melquisedeque o abençoou. Ele era rei de Salém, que significa paz, rei de paz, né? E aí o escritor de Hebreus vem e fala: olha, aquele Melquisedeque não era um cara do nada que existiu. Aquilo ali era figura, era uma alegoria do Messias. Aí ele ainda explica por que ele é uma alegoria. Primeiro, ele aparece do nada, não se fala de quem ele é filho, não se fala de onde ele vem. Ele chega a dizer assim: ele não tem origens, né? Do mesmo jeito que o filho do homem, as origens dele são eternas. Ele sempre existiu. Esse homem vem e é mais importante do que Abraão, porque Abraão dá o dízimo a ele e é abençoado por ele. Então Jesus é maior do que Abraão. Então ele vai fazendo as comparações, né? E vai mostrando que Melquisedeque é uma alegoria. Então esse método é usado no Novo Testamento, né? Eu vou pular o outro, porque eu vou entrar mais em detalhe nele. Seria o quarto aí agora, né, na sequência, que é o método SOD. A ideia é que existe um sentido oculto no texto. Novamente, todo texto tem esse sentido oculto? Eu particularmente acho que não. O judeu acha que sim, mas que nem sempre se consegue saber o que é. Exatamente. Eu nem vou falar de cavalo aqui, mas isso aí dá um gancho para lá na frente, na Idade Média, vir um bando de maluco dizer: olha, existem coisas ocultas
que a gente precisa descobrir, e aí eles acabam entrando numa onda meio mística, meio esotérica. Isso já é um erro, né? E aí eles, inclusive, assim, de forma bem esotérica mesmo, ele diz assim, ó, só quem consegue entender isso são os iniciados, são aqueles que estão aqui na nossa escola, que recebem o ensino nosso e compactuam com o que a gente crê, né? Os outros não entendem. Mas uma prova de que de fato existe isso na Bíblia, que existe a possibilidade de uma interpretação oculta, é o próprio Apocalipse. O Apocalipse é um exemplo claro disso. E quando a gente analisa a história, a gente percebe o quê? Por que o Apocalipse é um livro tão difícil de ler? Porque a igreja estava sendo perseguida, o próprio João, que estava exilado, estava lá por causa da perseguição. Inclusive diz a tradição que ele estava lá depois de já ter sido tentado matar ele e não conseguirem. E aí, esse cara não morre, joga ele lá na ilha de Patmos. E aí, como é que fala? Desterraram ele para Patmos, né? Então, não podia ser uma linguagem muito aberta. Não podia ser uma coisa do tipo, olha, Roma vai ser destruída quando o Senhor vier. Só que a mensagem é essa, né? Então eles falavam o quê? Uma besta se levantará e ela vencerá o povo de Deus, né? Então existia um sentido oculto ali, e que quem estava no meio, que era cristão, entendia de que se estava falando. Então, pegando um exemplo bem comum, que com certeza todo mundo sabe, que não é difícil interpretar, o que é o dragão? Né? Em outras passagens da Bíblia já fala isso claramente, quem é o dragão? É o diabo. Então, quando ele fala o diabo tal, ou melhor, ele não fala o diabo, né? Ele fala o dragão se levantou. Então, os cristãos entendiam o que estava sendo dito. Os de fora não entendiam. Isso é só maluquice, isso aqui é um conto de fantasia, né? Não conseguiam discernir. A mesma coisa acontecia com as escrituras proféticas antigas, tem muita coisa escondida, e tem umas que são claramente escondidas, né? Algumas profecias mesmo que Daniel recebeu, o anjo chega para ele e fala assim claramente para ele, Daniel, assim, ó, quando é que vai acontecer tal coisa? Daniel, esquece, esse livro está selado para o tempo do fim. Em outras palavras, você não vai entender, seu filho não vai entender, seu neto não vai entender, na verdade 10 gerações na frente sua não vai entender, isso só vai ser entendido no tempo do fim. Então, Deus não selou, não botou uma coisa secreta, né? E é exatamente essa ideia. Agora, eu queria só destacar uma coisa, que o Espírito de Deus, que habita em nós, glória a Deus, ele pode nos dar esse tipo de revelação. E eu queria até falar uma coisa a vocês, que é uma coisa que não é muito dita, mas eu estou aqui para ensinar, para falar as coisas abertamente, né? A revelação da doutrina, a revelação daquilo que Deus queria para que a gente vivesse por elas, está fechado na Bíblia. Então, assim como não aconteceu de 2000 anos para cá, não vai acontecer mais de alguém ter uma revelação para criar um novo livro, uma nova carta que venha servir como escritura sagrada, certo? Isso não vai acontecer. Mas isso não significa dizer que Deus possa falar com você, que tem o Espírito de Deus, alguma revelação nova. Deus continua a dar revelações novas. E olha que eu não estou falando só de profeta, porque quem é profeta, quem tem dom de revelação, né? Deus revela mesmo. Deus fala o que a pessoa está pensando, Deus revela o que vai acontecer, né, com o Brasil, com o mundo, etc. Mas eu digo de forma muito pessoal mesmo, não necessariamente só o profeta, mas você como servo de Deus, Deus pode te dar uma revelação profunda e oculta daquele texto que ninguém mais teve. Ela é sua. Deus pode fazer isso, tá? Então, a gente pode até dizer assim, no sentido de que a Bíblia é a revelação genérica de Deus. Serve para todo mundo. Mas muitas vezes Deus precisa dar uma revelação específica para cada um. De repente, na mesma passagem que eu estou lendo, Deus está falando um negócio com a irmã ali e dizendo profundamente a ela o que ela tem que fazer. E na mesma passagem que eu estou lendo, Deus está falando comigo também, só que eu vou fazer outra coisa diferente dela. Isso é uma revelação desse tipo, né? Espírito de Deus. Aí vem a outra que eu pulei, que é o Drash. A ideia desse Drash, ele é um pouco mais complicado, esse Drash. Por quê? Primeiro,
você extrai um significado do texto a partir de comparação com outras ocorrências de palavras. É complicado, então, em dois sentidos. Primeiro, que você tem que ter uma compreensão geral da Bíblia, né? Então você tem que lembrar que existe aquilo em Salmos, mas também, também eu li isso em Êxodo. E também um pouco mais complicado, porque, como a gente falou na semana passada, a revelação que é sem erro é a revelação original. Então, o texto que não está errado na Bíblia é o texto hebraico e o texto grego. A tradução que muitas vezes se faz, não podemos confiar 100%. Vocês entenderam isso, né? Porque eu não estou dizendo que a Bíblia está errada. Estou dizendo que a tradução ela pode estar equivocada. E eu vou dar só um exemplo disso. Eu tenho, por exemplo, duas passagens. Jesus fala assim: porque sobre essa pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É a tradução que nós temos. Numa outra passagem, Jesus fala assim, vou parafrasear que eu não vou lembrar ao pé da letra, vão para o inferno, vocês, né, pecadores, para o inferno, o lago de fogo preparado para o diabo e os seus anjos. Se você for pegar isso aqui, esse método, e ligar essas duas passagens, você vai ter uma ideia equivocada do texto. Por quê? Porque no original, quando Jesus fala, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, ele está usando uma expressão chamada Hades, que, para te falar a verdade, não é o inferno. Hades é o símbolo da morte. Hades é o lugar onde os mortos estão. Representa a sepultura na concepção judaica, né? No pensamento judaico. Quando Jesus fala lá do inferno que foi preparado para o diabo e seus anjos, ele já está falando de uma outra coisa. Ele usa uma expressão chamada Guiena, que ao pé da letra é o lixão de Jerusalém, que ficava pegando fogo o tempo todo e queimava o lixo. Então perceba a diferença entre uma coisa e outra. O Hades é o lugar onde todos, pelo menos antes de Cristo, todos iam. É o lugar dos mortos, é a sepultura. Enquanto que o inferno, a Guiena, né, é o lugar de condenação. Então, se você equivocadamente junta as duas coisas, aí de repente você chega a conclusões erradas da coisa, né? Então, se você pega o original, você já não corre esse risco. E é o que esse método propõe. Ele pega duas palavras iguais e tenta fazer uma conexão entre esse texto e esse. E, por mais que isso pareça esquisito, talvez você não tenha pensado nisso direito ainda, mas depois que você for pensar, você fala, rapaz, esse método é estranho, velho. Porque significa que basta ter uma palavra igual aqui e ali para que o texto faça sentido? Nem sempre. É por isso que é complicado. Mas eu vou mostrar a vocês que na Bíblia, no Novo Testamento, tem exemplos de interpretação do Antigo Testamento feito dessa forma. Vocês vão ver aqui. Então, um texto explica o outro e vice-versa, né? Precisa de um conhecimento mais profundo e a gente percebe muito esse método sendo usado. Como é que se usa isso no Novo Testamento? Vou dar só esse exemplo, inclusive eu já falei disso. Não sei se alguém não estava aqui. É um exemplo bem simples. Na nossa tradução, você lê lá em Mateus 2,23. Jesus veio e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. Lhe desafio, lhe dou $1 milhão se você achar na sua Bíblia essa profecia. Você não vai achar. Não existe essa profecia no Antigo Testamento dizendo que Jesus ia ser chamado, que o Messias, né, seria chamado de Nazareno. Não existe. Agora, como é que o Mateus foi falar isso então? De onde Mateus tirou essa ideia? Quando a gente vê o hebraico, a gente percebe a conexão que ele faz entre uma palavra e outra. Porque Isaías 11:1 diz: brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes sairá um renovo. Renovo em hebraico significa, essa palavra aí, netzer. E Nazareno se fala Netzeret. Então, no método Drash, o que Mateus fala? Não é coincidência que Jesus foi morar em Nazaré. Porque o nome dele se tornou o quê? É o nome conhecido de Jesus? Jesus Nazareno, Jesus de Nazaré, né? A gente fala Jesus de Nazaré, mas no hebraico mesmo, no pé da letra, fala Jesus o Nazareno. E que, por sinal, é uma palavra muito parecida também com o nazireu. Ele não era nazireu, mas a origem da palavra é a mesma. A ideia do nazireu tem a ver com essa palavra também. Por isso até que alguns até disseram, Jesus era nazireu. Jesus não era nazireu, porque nazireu não podia beber vinho,
Jesus bebia, né? Nazireu não podia tocar em morto, Jesus tocava. Jesus não tinha como ser nazireu de jeito nenhum, né? Mas essa conexão entre as duas palavras trouxe aí para Mateus, ó, tá vendo aí? Jesus é o Messias, cara. Porque tá lá ele dizendo que o Messias ia ser chamado de Netzer. E como é o nome de Jesus? Yeshua Netzeret. É o nome dele. Coincidência? Então ele fala, não é coincidência. Isso é uma profecia. Então é uma aplicação desse método. E a gente tem muito disso no Novo Testamento. Eu vou trazer alguns outros exemplos um pouco mais profundos, mas tem muito disso, né? Aí a gente chega, se alguém quiser perguntar, tá, alguma coisa que eu não entender, por favor, tá? A gente chega nisso aqui, que é chamado de Midrash. Perceba que a origem da palavra é parecida, né? O método chama Drash. E o nome do negócio é Midrash. O que é o Midrash? O Midrash é uma tradição de interpretação rabínica. Existe inclusive um livro chamado Midrash. É tanto o nome da coisa, né? do método, quanto é o nome também do livro. Então a ideia do Midrash, que na verdade o plural seria Midrashim, mas eu vou falar em português, Midrashes, né? Os Midrashes interpretam as passagens através de histórias homiléticas, ou seja, numa forma tipo uma pregação, que muitas vezes tem o objetivo de preencher lacunas da narrativa bíblica. Trocando em outras palavras, se tenta encontrar um significado ampliado da vontade de Deus que está ali no texto. Vou dar um exemplo bem simples, fora os que eu vou dar aí, né? Digamos que Deus fala assim, olha, na ceia, isso inclusive existe, de fato o judeu faz isso, Moisés ensinou, deixou a lei que no dia da Páscoa se deve, o pai de família tinha que ir lá, sacrificar o cordeiro, depois ele levava o cordeiro para casa e fazia uma ceia em casa. E nessa ceia tinha que ter as ervas amargas, tinha que ter o vinho e o pão. E isso, inclusive, aí agora onde entra o detalhe. Moisés não especifica dizendo, naquele momento, o pai de família vai contar toda a história e vai explicar para as crianças como é que foi, etc e tal. Ele não fala isso. Mas o que é que os rabinos entenderam? Ele falou assim, olha, Deus está deixando aqui para a gente um modelo para que a gente lembre disso. E de fato está claro isso lá no texto, né? É para lembrar. Então, qual foi a Midrash que os rabinos criaram? Eles criaram uma história, que é muito longa, não tinha nem como eu trazer isso aqui para vocês, é bem grande, tem um livro inteiro só disso, que eles leem no dia da Páscoa. Então, na hora da ceia, eles não simplesmente se sentam e começam a comer. Eles fazem todo um ritual, todo um culto. Acho até que vocês já participaram de um, né? Fazem todo um culto em cima daquilo. Na hora de beber o vinho, ele vai, faz uma oração, explica o que é aquilo. Depois ele pega as ervas amargas, faz uma oração, explica o que é aquilo. Isso é um Midrash. É uma tradição em cima daquilo ali para poder explicar detalhadamente e de repente até preenchendo algumas coisas que ficaram meio que por alto, né? Porque o judeu crê naquela ideia da tradição oral, né? Existem algumas coisas que complementam a Bíblia, que foram passadas de forma oral. E a gente tem, então, dois tipos de Midrash principais aí. Até dizem que existem outros, mas os principais são esses. É o chamado Midrash Halaká e o Midrash Agadá. A Halaká é uma tradição, é uma conversa, uma narrativa, uma história que tem mais o objetivo assim, de falar da lei, de aplicar a lei. Exemplo, Moisés disse que não se deve trabalhar no sábado. Eu sempre dou esse exemplo, nunca penso em um original. Moisés disse para não trabalhar no sábado. Aí o Midrash deles é assim, o rabino fulano de tal veio e perguntou, mas o que é trabalho? Aí o rabino tal, que era mestre dele, veio, trabalho é tudo o que nos desconcentra da vontade de Deus, porque o sábado foi feito para Deus, para cultuar Deus e tal. Um exemplo. Então, ele criou uma história, uma conversa, às vezes até essas conversas não são reais, são tipo parábolas, mas a ideia era explicar uma aplicação prática da lei, né? E a outra ideia é esse Midrash Agadá, que tem mais a ideia de explicar o texto bíblico, não necessariamente a aplicação dos mandamentos, mas explicar o texto bíblico. Então, como essa questão da Páscoa, criar uma Agadá, que eles chamam de Hagadá, justamente para explicar por que a gente celebra a ceia, por que os elementos são esses, então eles criam isso, né? Bom, existe isso no Novo Testamento?
os apóstolos, Jesus usava isso? Sim. Alguns exemplos. Atos 15, 16 a 18, é uma Midrash Halaká, ou seja, é uma interpretação, está até redundante aí, interpretação legal da lei. É uma interpretação da lei feita por Tiago, a partir de Amós 9 e 11. Vou ler aqui para vocês. A passagem é conhecida nossa, né? Atos 15, 16 a 18. E havendo ele se calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: irmãos, ouçam-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. E com isso concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o restante dos homens busque ao Senhor, e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas essas coisas. Aí ele fala outras coisas lá. Quando você lê a passagem de Amós, olha o que diz a passagem de Amós. Naquele dia, levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, e levantando das suas ruínas, restaurá-lo-ei, como fora nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom, e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que faz essas coisas. O texto original, lá do Antigo Testamento, ele usa a expressão Edom. Tiago diz, ele substitui isso, dizendo que são os homens. Ele não fala de Edom, ele fala dos homens. Uma explicação que a gente pode até dar disso aí, inclusive eu agora que estou estudando hebraico posso falar isso com mais propriedade, é que no tempo de Tiago, o hebraico não tinha vogais. Velho, é complicado isso aí, viu? Não tem vogal. Você imagina, pensa em uma palavra qualquer que não tenha vogal. Pra gente é até moleza ler, mas com uma criança aprender, por exemplo, como é que você... Às vezes você tem a mesma formação de letras, 3, 4 palavras diferentes. Porque uma é pá, a outra é p, a outra é pi. Complicado, né? Eu não peguei nenhum exemplo aqui, mas se você uma hora dessa parar para analisar, você vai ver isso aí. Na nossa língua mesmo, se a gente tirar a vogal, fica um negócio meio complicado. Então, o que se acha é que esse Edom aqui foi uma tradição, enquanto que a outra tradição falava Adão, que é homem. Entendeu? Então, um é Edom, outro é Adão. Só que mesmo que fosse Edom, dentro do judaísmo, a ideia é que Davi representa o povo judeu e Edom representa os gentios. Eles sempre falaram isso, meio que de uma forma assim, simbólica, né? Então, o que Tiago faz? Tiago pega uma passagem aparentemente fora de contexto e fala, olha, Deus já tinha dito que ele ia reconstruir o tabernáculo de Davi, o templo, né? E que nesse templo os gentios seriam admitidos. Os gentios não vão mais ficar fora do templo. Aí o que Tiago faz com essa interpretação? Ele fala, por isso eu sou da opinião que a gente não coloca um jugo desnecessário em cima dos gentios. E é aquela situação, né, que a igreja decide, Tiago, Paulo, Pedro e os demais, decidem que os gentios que se convertessem a Jesus, eles não precisavam ser circuncidados e se tornarem judeus. E a interpretação, não é nem a interpretação, vamos dizer assim, o veredito de Tiago foi com base nisso aqui, nessa passagem. Então ele fez o que o judeu chama de Midrash. Ele pegou uma história da Bíblia, conectou os pontos e aí criou uma interpretação, né, da lei. Uma outra que é interessante também, não vou ler toda, mas Paulo em 1 Timóteo 5, 17 e 18, ele cita Deuteronômio 25, 4, para dizer o seguinte, vou traduzir, né? Ele fala assim, olha, Timóteo, os pastores são dignos do salário deles, porque os pastores trabalham. E aí ele cita Deuteronômio que diz, não atará o boi, aí ele fala assim, porque a escritura diz, não atarás a boca do boi que debulha o trigo. O boi que está ali trabalhando no debulhar do trigo tem direito de comer o milho que está ali no chão. Então não se deve atar a boca. Ele pega isso, interpreta e diz, tá vendo? Aquele que trabalha é digno, ele tem o direito de usufruir do trabalho dele. Então ele dá aquele conselho a Tiago, né?
que os pastores são dignos de terem um salário. Isso, então, perceba que esses dois exemplos que eu dei, eles aplicam vamos usar um termo mais cristão, uma aplicação prática de uma ordem, de um mandamento, né? Está se aplicando de uma forma prática. Agora, também existe a Midrash Haggadah, e o exemplo máximo disso é a nossa ceia, a ceia cristã, porque do mesmo jeito que o judeu fazia toda aquela coisa, né? Vamos até usar assim, usando da melhor maneira possível a palavra, aquela encenação da ceia judaica para falar da saída do Egito, etc, etc. A gente faz isso até hoje, porque do momento que a gente vem aqui, este vinho é o sangue de Jesus, este pão é o corpo. Não é. A gente está encenando, né? A gente está fazendo vamos chamar de ritual, né? Estamos fazendo um ritual em memória daquilo. E o próprio Jesus fala isso, façam isso em memória de mim, né? Então, Jesus, assim, ao pé da letra, Jesus pegou a Haggadah da ceia e transplantou, né, para uma nova era, uma nova realidade, e aí ele transforma a ceia no momento da comunhão da igreja em torno da morte dele. Então isso aí acaba sendo isso aqui, uma Midrash Haggadah. É uma tradição que a gente tem, né, que a gente tem em forma de narrativa, uma história, uma pregação. Não é uma aplicação de mandamento. É uma coisa prática que a gente faz, né, por causa de alguma coisa que tinha lá atrás. E aí a gente percebe também, um outro exemplo é esse de Hebreus 11. E se você ler a passagem toda, você vai ver que é interessante alguns detalhes que ele fala de Abraão. Ele fala assim: Abraão peregrinou na terra de Canaã, mas ele não estava interessado na terra de Canaã. Ele estava interessado na terra por vir. O texto de Gênesis não fala isso. Por que é que ele fala aquilo? Então, ele pega isso e pega os exemplos de vida de Abraão para mostrar, assim, na prática, Abraão não estava interessado naquela terra. Ele estava interessado na promessa que Deus tinha feito a ele. Ele faz uma narrativa, né? Ele constrói uma história para poder revelar o sentido profundo daquilo ali, né? Então é interessante a gente ver isso também dentro do texto. Eu vou parar por aqui, que isso aqui é bom que a gente pegue em sequência, mas eu já queria adiantar uma coisa que eu ia falar no final dessa sequência, que é o seguinte: depois que a gente passar todo esse processo, e eu falar inclusive também da interpretação cristã, eu vou amarrar isso de uma forma mais prática, porque a gente está vendo o jeito que o judeu interpreta, né? E que inclusive o Novo Testamento usou isso para interpretar. Mas e a gente? Será que a gente vai fazer do mesmo jeito, né? Como é que na prática a gente vai fazer isso? Então a gente vai falar isso, tá? Não vou deixar solto assim como se fosse uma historinha que eu estou contando, não. Depois a gente vai pegar e amarrar isso numa coisa prática. Mas eu só queria dizer o seguinte: todos nós temos o Espírito de Deus. Já falei isso aqui antes. Esses métodos, essas técnicas que a gente tem para interpretar um texto, que, como eu falei no início, serve para qualquer texto que você lê, você tem que interpretar aquilo, não tem jeito. Nós temos uma vantagem que o judeu não tinha, que é o Espírito Santo, né? O Espírito Santo não era dado a todos. Nós temos o Espírito Santo, foi derramado, né? Não tem quem não quer o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o autor da Bíblia. Precisa dizer mais alguma coisa? Né? O autor da Bíblia mora em você. Então perceba que, mesmo que lhe falte cultura, lhe falte conhecimento, lhe falte até capacidade de você aprender alguma coisa para poder se aprofundar, o Espírito Santo é suficiente na sua vida. Veja que eu não estou dizendo que você não precisa aprender. É bom aprender, né? Mas, até porque, tinha um pastor que falava isso, minha mãe repete isso, o Espírito trabalha com o que você já tem também, né? Então, a gente percebe isso na própria Bíblia. Os autores, as pessoas que escreveram, ninguém escreve igual. Cada um escreve no seu estilo, alguns inclusive de uma forma bem mais simplória,
Um Pedro, por exemplo, escrevendo, não tem o mesmo nível de argumentação, de retórica de um Paulo. Mas o que interessa é o que está ali, por trás. É a mensagem que Deus quer passar, né? Então, o Espírito de Deus é suficiente para que, pelo menos assim, as coisas elementares, as coisas que realmente importam para a salvação, para crescimento, o Espírito Santo te dá. E no mais, o que você não consegue, aquilo que de repente você ainda não atingiu, é para isso que eu estou aqui, é para isso que o pastor está aqui, é para isso que vários outros irmãos estão aqui, para poder ir ajudando um ao outro, né? E nosso objetivo é esse. É por isso que eu não estou muito com medo de falar coisas mais profundas aqui com vocês.